Hoje o assunto é frequência vibracional e como isso impacta a sua vida, como isso traz os seus resultados, como você sente na matéria, os episódios que você vivencia na sua vida. Mas antes de falar de frequência, tem que entender o que é frequência vibracional. E existe uma tabela chamada tabela de Hawkes, que ela é a tabela das emoções. E ali ela traz das emoções negativas, ele coloca ela em hertz, e ele coloca números para isso. Então, das emoções negativas você tem do 20 Hz ao 100, e das positivas você tem do 200 ao 700. Algumas tabelas vão trazer do 200 ao 1000. E você percebe que as emoções negativas, elas são coisas muito comuns que acontecem, que você já vivenciou. Emoções que você, inclusive, esteja vivenciando nesse exato momento. Raiva, medo, frustração, vergonha. E as positivas, as emoções elevadas, você também já vivenciou. Alegria, amor, iluminação, prosperidade. Porém, se você pegar essa tabela e você dobrar no meio, você vai ter apenas dois caminhos: o caminho negativo e o caminho positivo. A frequência negativa e a frequência positiva. Apenas dois caminhos. Por mais que você tenha uma escala de emoções negativas e uma escala de emoções positivas, tudo se resume em frequência alta e frequência baixa. O que acontece é que a gente acaba vivenciando algumas situações. Essas situações, elas criam um pensamento e esse pensamento cria um sentimento. E através desse sentimento, você acaba frequenciando. Então, entrando mais no tema frequência, ele está em tudo que você faz, tudo que você experimenta, tudo que você olha, tudo que você toca. Os seus olhos, os seus ouvidos, o seu tato, o seu sentido, eles traduzem isso para o seu corpo, para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso como emoções. E toda vez que você tem essas emoções, você cria uma frequência vibracional. E conforme você vai mantendo essa frequência por dias, semanas, meses ou anos, isso cria um hábito. Então, por exemplo, quando você pensa em dinheiro, qual é a principal ideia ou a emoção que vem à tona em você? Quando você vê alguém prosperando, quando você vê alguém realizando sonhos, quando você vê uma pessoa se dando bem, ou até quando você mesmo recebe um valor alto. Você prosperando, você ganhando um dinheiro, ou o pensamento desse dinheiro, mas vamos colocar que você ganhou esse dinheiro. 100 mil, 200 mil, 1 milhão. O seu pensamento é de euforia no primeiro momento? Muito provavelmente. Então você está vibrando na frequência da prosperidade, da alegria, da iluminação. Mas, algumas horas, ou alguns dias ou semanas depois, você começa a pensar, e se alguém entrar na minha conta e tirar esse dinheiro, um hacker? E se alguém vier perguntar como eu ganhei esse dinheiro? E se alguém vier me pedir dinheiro emprestado? E se meus parentes vierem me pedir dinheiro? E se esse dinheiro eu não souber administrar? E se eu perder tudo em poucos meses? Aí você já baixou a sua frequência para as escalas
mais inferiores. A questão não é que você vai ter um controle da sua frequência a todo momento. Isso você não vai ter. Essa escala das emoções, ela só explica que todas aquelas emoções ali, você vivencia ela todos os dias. Você começa no 20 e vai até o 1000. E ali você fica rodando. Você pode acordar no 1000 Hz, que é a iluminação. Você pode descer pro 20 Hz, que é a vergonha. Você vai fazendo essa dança entre as emoções. A questão é, as pessoas têm sempre um hábito de ficar mais em um estado do que outro. Então, o que isso quer dizer é que aquela pessoa que é iluminada, que é próspera, que é feliz, que é saudável, ela vai ter momentos onde ela vai sentir medo, ansiedade, escassez, falta de coragem, que seria o complexo de inferioridade, né? Ver alguém se dando bem ou ver alguém numa posição mais alta e você se sentir menor. Essa pessoa ultra confiante, ela vai sentir isso. Porém, esses momentos serão mais breves. Serão alguns segundos, alguns minutos ou horas. Porque no decorrer do dia dela, no decorrer da semana, no decorrer do mês dessa pessoa, o sentimento é muito mais alto do que baixo. Ela sempre está na confiança, né, acreditando que ela é capaz, acreditando que tudo conspira a seu favor. E a mesma coisa para as pessoas que vibram nas emoções mais baixas. Não quer dizer que essas pessoas não tenham alegria, não sintam amor, não sintam iluminadas. Elas sentem. Se essa pessoa tiver um momento onde, por exemplo, alguém dê um presente, ela faça uma viagem, ela ganha um dinheiro inesperado, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir bem, ela vai usar aquele dinheiro, vai comprar algo que ela precisa. Ela vai trazer esse sustento para casa dela. Esses dias não, ontem eu tava vendo um vídeo, um Reels, né, de um cara falando, porque é muito interessante que a internet, ela traz a vida como ela é, como as pessoas estão criando a sua realidade a todo momento. Então nesse vídeo esse cara, eu não sei qual o trabalho que ele desempenha, mas pelo jeito é autônomo, né? Ele não falou o trabalho, mas é autônomo. E ele tava fazendo um desabafo, ele tava dizendo assim, como é difícil. Ele dizia assim, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho medo do trabalho. Eu sempre trabalhei desde criança, na minha adolescência, construí a minha família, mas ultimamente está difícil, eu não consigo, o dinheiro não sobra. Eu pego 100, eu pego 200, pego 300 e quando eu vejo esse dinheiro já sumiu, já se evaporou. Às vezes eu não consigo comprar carne, eu não consigo comprar um alimento, ou se eu consigo comprar, eu sempre tenho que ir para o mais barato, eu sempre tenho que ir para aqueles produtos da promoção. E ele chorava no meio do vídeo, né? Isso me fez pensar, é isso que cria a realidade. É a reação. Isso é frequência. Veja, ele está passando por um momento desafiador, porém, com certeza ele já teve momentos muito bons de episódios e coisas que aconteceram na vida dele, de talvez a compra de um carro, de uma casa,
uma viagem, ou até um presente, um brinquedo que ele tenha comprado para os filhos, mas naquele momento ele estava esquecendo tudo e se focando em uma emoção. E isso é muito real. Não importa se você for uma pessoa iluminada, não importa se você for o mestre da lei da suposição, da lei da atração, não importa se você tenha a capacidade e a maestria de cocriar tudo o que você quer. Quando você chega num estado negativo, parece que tudo aquilo que você aprendeu desaparece. Esse é o sentimento. Que era aquele sentimento que aquele cara estava sentindo. E por isso que ele estava chorando no vídeo. Tudo que você aprendeu, tudo que você... a bagagem que você conseguiu, seja com livros, cursos, até experiências, desdobramentos mentais, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você ouviu, que você aprendeu sobre a espiritualidade, sobre o poder da mente, sobre a lei da suposição, sobre cocriação da realidade física quântica, naquele momento parece que dissolve. Parece que dissolve. O sentimento, a frustração é tão grande, a impotência é tão grande que você esquece de tudo. Porém, é nesse momento que é a grande virada de chave. Porque quando você se sente assim, é a sua alma trazendo o GPS interno. A emoção é o GPS interno. É a sua alma dizendo, você está nesse estado. Olhe para esse estado e mude a sua frequência. Porque senão você vai cocriar mais. Mas o que acontece? As pessoas desconhecem essa lei ou até conhecem, mas não praticam da forma correta porque não tem nada a ver com esforço. É disciplina. Não existe esforço na cocriação da realidade. O planeta Terra, ele não precisa se esforçar para ser o que ele é. O oceano não precisa se esforçar. As árvores, as estações do ano. O planeta não precisa se esforçar para rodar em torno dele mesmo, fazer uma volta ao redor do Sol. O Sol não precisa se esforçar. A galáxia, o sistema solar, nada precisa se esforçar. Eles apenas fazem aquilo que eles nasceram para fazer ou ser. E por isso que é leve, por isso que é tranquilo, por isso que é suave. Mas as pessoas esquecem disso, ou até aqueles que estão estudando, estão querendo mudar a realidade, estão tão cheio de crenças que nesse momento da ansiedade, da frustração, tudo aquilo que você ouviu cai por terra. E aí você se apega nesse sentimento. Um sentimento, por ele mesmo, ele não cria. Por mais terrível que ele seja, uma frequência, por mais avassaladora, por mais que ela faça o seu corpo tremer por dentro, por mais que surja aquele frio na barriga, aquele calafrio nas pernas, por mais medo que você sinta, por mais impotência, falta de confiança, não interessa. Um sentimento sozinho, ele não tem o poder de criar. Ele vai precisar de correspondentes. Vai precisar que isso se plasme. Se plasmando, isso vai ter que cristalizar. Cristalizando, isso vai ter que vir para a matéria. Então não é 1 hora, meio-dia, 1 dia, 2, 3, 1 semana. É mais do que isso, porque isso precisa virar um hábito. Sentir-se mal, sentir-se impotente, sentir que você não consegue, sentir que o mundo está contra você, sentir que você é só mais um número. Esse sentimento, ele precisa dormir e acordar com você. Ele precisa ser manhã, tarde e noite.
não tem como esse sentimento ele ser passageiro ou leviano. Por mais difícil, desafiador, e por mais que ele tire você do prumo, ele precisa de correspondentes. E aí que tá a grande beleza. Uma frequência, para você co-criar aquilo que você quer conscientemente, você precisa manter esse hábito de sentir-se bem, alegre, feliz, saudável, rico, próspero, que tudo é fácil para você, que as coisas vêm fácil, que você não precisa se esforçar para conseguir as coisas. É um hábito. É manhã, tarde e noite. É dormir e acordar com isso. É ir pro mercado, é ir pro trabalho com esse sentimento. Quando você sentir que a sua frequência caiu pro medo, pra frustração, pra impotência, pra raiva, você simplesmente, por mais que te tire do prumo, por mais que isso faça você esquecer tudo que você aprendeu até agora sobre poder da mente, sobre lei da suposição, sobre física quântica, sobre os ensinamentos do Neville Goddard, sobre leis universais do universo. Tudo isso se dissolve nesse momento crítico. Mas esse é o momento da tua alma trazendo para você o seu GPS interno, aonde você está frequenciando. E agora você precisa sair disso e transmutar. Porque se não tem como você sentir-se bem o dia todo, você vai ter quedas. É normal. É normal você ter quedas porque você está numa experiência humana. Você tem as suas crenças, você tem o inconsciente coletivo, as pessoas que estão ao redor de você, os seus vizinhos, a sua cidade tem uma consciência coletiva. São frequências que estão passando assim como Wi-Fi, assim como luz, assim como os raios do sol, elas estão passando. E essas frequências, tudo aquilo que as pessoas emanam, estão passando por você. E pode ser que em algum momento você seja atingido por essa frequência. Do seu vizinho, da pessoa que mora com você, de uma pessoa que está do outro lado do mundo, não importa. As frequências, elas viajam. Não tem tempo e espaço para uma frequência. A pessoa vibrou, jogou pro campo. E você está conectado no campo vibracional. Então, pode ser que esse medo não venha de você. Pode ser que ele venha do inconsciente coletivo. Pode ser que seja um sentimento que esteja passando próximo a você. Pode ser que seja, sim, uma crença ou um episódio ou uma vivência que você teve e agora aflorou. E aí você sentiu. Mas lembre-se, sempre tem como mudar. É por isso que existem as técnicas, é por isso que você está nessa experiência humana para você aprender a transmutar a sua frequência. Você não precisa acordar mal e se sentir mal o dia todo. Você pode acordar mal e transmutar essa energia e continuar cuidando da sua frequência e dormir bem, como pode acontecer de você acordar bem, o seu dia transcorrer maravilhosamente, porém antes de você dormir ou à noite algo acontecer, te tirar do prumo. O que você tem que fazer? Mude a sua frequência. Sempre mude. Nunca deixe que um sentimento, que uma frequência negativa fique por mais tempo do que ela merece. Porque um sentimento, uma frequência, ela precisa de correspondente. A prosperidade ela vai precisar de correspondentes. A confiança vai precisar de correspondentes. O empoderamento, o eu sou Deus, eu crio a minha realidade, eu sou Deus criando a minha vida e o meu universo ao redor de mim, precisa de correspondente. Assim como o medo, assim como a angústia, precisam de correspondentes. Então sempre cuide da sua frequência.
Não permita que a frequência negativa, que é normal ter baixas, mas não permita que a frequência negativa fique por mais tempo do que ela merece. Transmute. Espero que vocês tenham entendido sobre esse tema de frequência vibracional, que é muito importante para você viver uma vida melhor, saudável, feliz, próspero, com uma perspectiva de vida melhor, com um olhar para o mundo melhor, um olhar para o seu futuro, um olhar para o seu presente, um olhar para as coisas que você está fazendo melhor. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.